O caso envolvendo o lateral direito Rafael Ramos e o meia Edenilson do Internacional levantou uma série de questões envolvendo o racismo e o preconceito dentro do futebol e a maneira com que os clubes e as federações e a sociedade podem combater esse mal. O Inter possui um dispositivo que ajuda nesse processo, uma cláusula anti-preconceito. Qualquer colaborador que emitir uma opinião preconceituosa ou de alguma forma manchar a imagem do Internacional nesse aspecto poderá ter o contrato rescindido de maneira unilateral. E aqui nesse vídeo eu falo sobre esse movimento do Inter e que também é adotado pelo Corinthians e que tipo de consequência isso pode ter nos clubes. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo, na verdade, eu recebi uma sugestão, que não foi uma sugestão, foi uma pergunta nos comentários do vídeo que eu gravei sobre a atualização da situação envolvendo Edenilson e Rafael Ramos, caso que está sendo investigado pela polícia da injúria racial supostamente cometida pelo lateral direito corintiano. Essa sugestão e essa pergunta, ela veio do Adam Machado, que perguntou no vídeo, ou comentou no vídeo a seguinte palavra, a seguinte frase: deveria ter uma cláusula no contrato dos jogadores que assim que cometerem esse crime deveriam ser banidos do futebol, só assim para acabar com o racismo no futebol. E aí eu respondi até ali que no Inter existe uma cláusula de rescisão unilateral. E como esse é um assunto que veio em pauta agora, e essa movimentação do Internacional, ela foi lá do ano passado, eu achei justo a gente recuperar esse movimento que o Internacional fez, que foi um dos primeiros movimentos dessa atual gestão, que falam exatamente do combate ao preconceito e da responsabilidade dos clubes de futebol nesse assunto, nessa pauta. O Inter teve, no dia 25 de março de 2021, o lançamento dessa ação. 25 de março é o dia da liberdade LGBTQIA+. E o Internacional, para aproveitar esse dia especial e esse dia de reflexão e de debate sobre essas pautas importantes, lançou uma ação muito interessante, que é colocar nos contratos de todos os colaboradores do clube uma cláusula anti-preconceito. Aqueles que foram contratados a partir do dia 25 de março de 2021, no contrato que assinaram, já possuíam essa cláusula. Aqueles que tinham contratos já assinados antes do dia 25 de março de 2021, assinaram aditivos a partir desse dia. E todos, sem exceção, todos os contratos profissionais do Internacional, que envolve desde o cara da portaria até o Tyson, o Daniel, o Alan Patrick, os principais jogadores do Internacional, todos possuem essa cláusula. O que essa cláusula coloca? Coloca para o Inter o direito de rescindir o contrato de maneira unilateral se o colaborador, o funcionário, o jogador, de alguma maneira romper a cláusula anti-preconceito. Assinando esse contrato, assinando um contrato com o Internacional, o colaborador ele se compromete a não ser preconceituoso, de alguma forma, a não emitir publicamente opiniões preconceituosas, a não agir de alguma maneira que alavanque, que incentive, que fomente o preconceito. E se ele descumprir essa cláusula, o Inter tem a possibilidade de rescindir esse contrato de maneira unilateral. Vamos pegar, por exemplo, o contrato, o caso Rafael Ramos e Edenilson. Se em algum momento algum jogador do Internacional tiver um ato parecido com o que está se comprovando, e ontem eu falei aqui da análise pericial de um especialista, que o Rafael Ramos cometeu, o Inter vai ter o direito de rescindir o contrato desse profissional de maneira unilateral. É uma medida que o clube tenta se resguardar e de alguma maneira se posicionar contra esse tipo de atitude, contra o preconceito. Se algum jogador fizer algum tipo de ato preconceituoso, e ato preconceituoso em âmbito racial, em âmbito de orientação sexual, em âmbito de religião, em âmbito social, em qualquer tipo de âmbito, tá? Se houver algum tipo de ato de preconceito ligado
a algum colaborador do Internacional, é evidente que a imagem do clube ficaria manchada. E o Inter coloca esse dispositivo para, primeiro, limpar a imagem do clube, o que, em termos de business, em termos empresariais, é absolutamente pertinente e compreensível, e mais do que isso, para dar um recado social também de que o Inter não concorda com isso. É uma solução que foi encontrada através da vice-presidência de Relacionamento Social do Internacional, que implementou esse projeto que já está em vigor desde março do ano passado. Então, atos de preconceito no Internacional contratualmente não são aceitos. E aí uma informação que eu obtive conversando com pessoas do Internacional e indo atrás de detalhes em relação a esse aditivo. O Corinthians também possui esse tipo de cláusula. Tanto que o Danilo Avelar, alguns anos atrás, teve o seu contrato rescindido pelo Corinthians por essa cláusula. Por uma questão parecida. Ele, em redes sociais, cometeu uma injúria racial e o Corinthians simplesmente rescindiu o contrato do cara. A gente não quer esse tipo de atitude ligada à instituição. Não te queremos aqui, rescindir o contrato do cara. E rescisão unilateral, ele sai de mão abanando. Não é pago o restante do contrato, não, acaba aqui, tchau, é como se fosse uma demissão de justa causa. Existe essa cláusula no contrato. Então, que se alimente essa ideia de intolerância ao preconceito, e muito legal essa iniciativa do Internacional de colocar isto, e o Corinthians tem essa cláusula também. Então, é possível que essa situação ela possa ser executada no Rafael Ramos se as coisas se comprovarem da maneira que parecem estar se comprovando. Deixa o teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal ao longo do dia. Fechado? Beijo!